Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias capítulo 9 ao capítulo 12. Jeremias capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos fossem uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Julgamento pela desobediência. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não se conhecem, diz o Senhor. E não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, eu os purificarei e os convocarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desoladas e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será a morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Por que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: Isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhe ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles nem os seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada até que os tenha destruído por completo. Pranto em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aqueles que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar. Que seus olhos se encham de lágrimas, ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear, ensinem umas às outras a lamentar. Pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como montes de estercos, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los.
Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe em sua sabedoria, nem o poderoso em seu poder, nem o rico em suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto os circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois, como todas estas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Jeremias capítulo 10. A idolatria traz destruição. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor. Não se comportem como as outras nações. Não tentem ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes destas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com madeira, com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Este título pertence somente a ti. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira, trazem placas de prata batida de társias e ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar a sua fúria. Diga isso àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria. Com o seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala, no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que os ventos saiam de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. A destruição que se aproxima. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar, pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra.
Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão a minha ira. Minha ferida é grave, a minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades do Judá serão destruídas e se tornarão moradas de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizestes, eu morreria. Se o fizestes, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Judá quebra a aliança. Jeremias capítulo 11. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito será aquele que não obedecer os termos da minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir o ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra que hoje vocês habitam. Então eu respondi, que assim seja, Senhor. E o Senhor disse, proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga, lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essas advertências inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos dos seus corações perversos. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nessa aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse, descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados. Não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Jerusalém quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e Jerusalém clamarão aos seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades. Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não os ouviram quando clamaram a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido
tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveiras verdejantes, bonitas de ver e cheias de bons frutos. Agora, porém, enviarei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, que plantei esta oliveira, ordenei que fossem destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram minha ira ao queimar incensos a Baal. Conspiração contra Jeremias. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como um cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir este homem e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para que o seu nome seja esquecido para sempre. O Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo. Jeremias capítulo 12. Jeremias questiona a justiça do Senhor. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantastes e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas os meus pensamentos. Arrasta esta gente como ovelha para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que habitam nela. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. A resposta do Senhor a Jeremias: se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campos abertos, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até meus irmãos, membros da sua família, se voltarão contra você. Conspiram e queixam. Vou repetir. Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você. Conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Abandonei meu povo, a nação que me pertence. Entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido, rugiu contra mim como leão no bosque. Por isso os tratarei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo.
Pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores no alto dos montes. A espada do Senhor devora o povo, de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinho. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Uma mensagem para os vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei a meu povo Israel, e arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.